Mais uma vez nós estamos aqui reunidos para o estudo deste livro maravilhoso, o livro de Atos. Como temos dito desde o início dos nossos encontros aqui, não são atos dos apóstolos, são atos do Espírito Santo realizados por meio dos apóstolos, por meio da sua igreja. Esta igreja da qual nós fazemos parte. E o Espírito Santo também realiza os seus feitos, suas obras, suas ações através de nós. E nós somos gratos por isto. Vocês se lembram que no último encontro nós falamos da cura daquele homem que estava no pórtico, junto ao pórtico de Salomão. Pedro e João estavam subindo às 3 da tarde para a reunião de oração no templo. E eles foram interrogados por aquele homem deficiente físico e mendigo. E aquele homem lhes perguntou: vocês têm alguma oferta, alguma esmola para me dar? E então Pedro respondeu: não temos ouro nem prata, mas o que nós temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Lembram-se dessa história, né? Foi o nosso último encontro. Muitos ficaram perplexos, admirados com o que tinha acontecido. E nós estamos aqui no capítulo 3 de Atos. Então observe, a partir do verso 9, a reação das pessoas diante daquele acontecimento. Quando todo o povo ouviu andando. E nós conversamos sobre isso no encontro passado. Que aquele homem não se contentou simplesmente em receber a cura. Ele queria mais. E ele louvou ao Senhor. Adorou o Deus Todo-Poderoso. E é o que está muito claro aqui neste versículo 9. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos, admirados, né, com o que tinha acontecido com ele. E hoje nós vamos então prosseguir nesse estudo deste livro espetacular, a partir aqui do verso 11. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse. Nós estamos aqui em mais um discurso de Pedro. Pedro, outrora pescador, um homem pesado em palavras, tropeçava no seu próprio idioma. Pedro era um homem impetuoso, mas aqui nós vemos já um homem completamente dominado pelo Espírito Santo. E aquele homem tímido do barco, da pesca, do mar, agora você vê este homem ousado, diante de todo o povo, mais um discurso. E ele diz: Israelitas, por que isto os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas disso. Pela fé, no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como os seus líderes.
Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. É necessário que Ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio dos seus santos profetas. Pois disse Moisés: o Senhor Deus levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ouçam-no em tudo o que ele disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do seu povo. De fato, todos os profetas de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram esses dias. E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com os seus antepassados. Ele disse a Abraão: por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vocês, para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. E vamos seguir agora um pouquinho nos primeiros versos do capítulo 4 também. Então observem, enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Então vejamos aqui, um homem curado, um homem reconhecido pelo povo, um homem agora andando, louvando, engrandecendo ao Senhor e apegado a Pedro e João. Eu quero conversar com vocês sobre este mover do Espírito Santo, este agir do Espírito Santo nas nossas vidas. Isso pode sim acontecer com você, comigo, conosco, você que nos acompanha também no nosso canal. Quero falar exatamente sobre o texto que nós acabamos de ler, dentro do seguinte tema que eu estou propondo nessa hora: conversar sobre uma pregação dirigida, conduzida pelo Espírito Santo. Quantas vezes você já teve medo de falar, de pregar, com ousadia, para um amigo, para uma amiga, para um parente, para alguém próximo, alguém mais distante, alguém que você ficou de repente pensando: puxa vida, perdi a oportunidade de falar porque eu fiquei recolhido à minha timidez e não tive coragem de falar. Então, que este tema, que este texto diante dos nossos olhos sirva para o nosso encorajamento. Nós somos filhos e filhas do Senhor. Nós estamos sendo afetados pelo mesmo derramar do Espírito Santo de Deus no início da igreja. Isso é maravilhoso. Você tem me acompanhado nesse raciocínio? Graças a Deus por isso. Nós não fomos feitos para sermos tímidos. O Senhor nos chamou para sermos ousados, intrépidos, corajosos, para anunciar a palavra de Deus. Para dizer: não tenho ouro e prata mesmo. Coisas deste mundo eu não consigo carregar numa sacola. Primeiro, porque não tenho mesmo para encher, né? E segundo, por mais que eu tivesse muitas coisas para carregar na sacola, coisas deste mundo, nada se compara à palavra do Senhor pregada, com alegria, com ousadia. E foi exatamente o que aqueles dois homens fizeram. Eles anunciaram a Cristo para aquele homem e aquele homem foi curado. Mas nós temos algumas curiosidades aqui, algumas observações muito interessantes. Se nós queremos viver na dependência do Espírito Santo de Deus,
cumpre-nos sistematicamente, automaticamente, anunciar o próprio reino do Senhor. O Espírito Santo, através desse texto, nos diz: não tenham medo, eu vos darei boca. Pedro não tinha boca nenhuma. Era um homem do mar, era um homem das redes, um homem que, né? Quem gosta de cheirinho de peixe aqui, hein? Quando ele está fritinho ali, né? Na hora, aquele peixinho fresquinho, é gostoso. Mas quando você é o homem dessa lida, o cheirinho não é bom. E este era Pedro. E o Espírito Santo lhe acrescentou um poder maravilhoso para se levantar e trazer uma palavra muito expressiva. Porque o povo estava perplexo. Não, como pode este homem curado? Nós conhecemos este homem. Faz muitos anos que ele é mendigo. Faz muitos anos que este homem está nessa vida miserável. Este homem aí, todo defeituoso no seu físico. Mas o que mais impactou aquele povo? Claro, se você se depara com alguém numa situação triste e deplorável, e este alguém se levanta desta situação que nos causa um certo, né, um certo asco até, uma certa tristeza, uma certa compaixão, nós ficamos maravilhados e perplexos e atônitos. Como pode isso? Como isso é possível? Mas para uma multidão empolvorosa, para uma multidão perplexa, há muito mais do Senhor. Eu fiquei pensando nisso aqui no texto. Pedro poderia, né, ali do alto do seu apostolado dizer: sim, nós curamos, o poder de Deus está aqui, operando em nós, obrigado, mas glórias ao Senhor. Poderiam parar por aí, não é mesmo? Mas Pedro e João e os demais apóstolos ali, mas especialmente Pedro, ele sabia que Deus tinha para o povo algo que estava além do que os seus olhos poderiam ver. Pedro queria colocar diante do povo algo que os seus corações pudessem ferver, pular de alegria. E uma cura não ia resolver o problema do coração daquele povo. Um portento, um sinal, uma maravilha não seria suficiente para isso. Pedro sabia que o coração do povo precisava de algo muito mais especial. E nada, uma cura, um milagre, sinais e maravilhas, se compara à pregação da palavra. E Pedro sabia disso. E uma pregação que pudesse estar de conformidade com as Sagradas Escrituras, em harmonia com os profetas. Vocês viram no texto que nós lemos? Ele falou muito sobre profetas, né? Porque ele estava embasado nas Sagradas Escrituras para pregar a palavra. E ele sabia que essa pregação embasada na palavra certamente teria a bênção, o poder, a ação e a instrumentalidade do Espírito Santo. Então, se pregação por si só, ela se torna vaidosa demais. Aquele pastor conhece tudo da Bíblia, sabe muito da palavra, mas se não tem o poder capaz de incendiar o coração do apóstolo, do pregador, que é justamente a obra do Espírito Santo, não passa de uma informação vazia. Não passa de uma mera religiosidade. Mas Pedro tinha o seu coração completamente dominado e tomado pelo Espírito Santo. Estão me acompanhando? Vamos em frente? Então é maravilhoso, hein? Pedro encara a multidão. Vocês estão perplexos? Porque um homem foi curado? Vocês estão assim, de queixo caído? Não é o que ele começou a falar aqui no texto? Eu fico pensando, nossa, este Pedro, cheio do Espírito Santo, olhando para o povo, israelitas, por que isto vos surpreende? Mas como não surpreender? É um homem que se levantou de uma condição de inutilidade. Vocês entendem aqui a inutilidade daquele homem? Você já se sentiu inútil algum dia? É triste demais se sentir inútil.
E nesses momentos que nós nos sentimos inúteis, vem aquelas perguntas na nossa cabeça. O que eu estou fazendo aqui? Para que eu nasci? Qual é o sentido da vida aqui? Porque nossos olhos querem ver alguma coisa palpável, alguma coisa consistente. E os israelitas, aquele povo, eles estavam surpresos, perplexos. E Pedro diz, por que isto os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós? Como se nós tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade. Não depende de nós. Isso é obra do Espírito Santo. Então, uma pregação dirigida pelo Espírito Santo de Deus é uma pregação onde o pregador se submete ao Espírito Santo de Deus. Onde o pregador abandona suas vaidades, seu orgulho, abandona sua mesquinhez, abandona os seus conceitos que ele vai construindo ao longo da sua história e diz, isso tudo para mim não serve. Porque não depende de mim, depende do Senhor. Depende do mover do Espírito Santo. Então esse é o primeiro ponto que eu quero considerar com vocês a partir desse texto maravilhoso. A pregação dirigida pelo Espírito Santo é uma pregação do pregador, depois de se colocar submisso aos pés de Cristo Jesus. Por outro lado, ele exalta, glorifica, adora o nome que está acima de todo nome. E Pedro trouxe a centralidade quem é o centro, Falando da centralidade da palavra, o apóstolo Pedro, neste sermão, curto, breve, ele coloca Jesus como centro da pregação. Esse é outro ponto de vital importância. Jesus é o centro da nossa pregação, é o centro do evangelho que proclamamos. Não uma cura, não um milagre, não a condição de alguém que estava numa vida complicada e difícil e agora tem uma vida transformada. Não! Estes não são referência, muito embora são afetados pelo poder do Espírito, mas a centralidade da pregação é Cristo. Porque Ele é o Senhor. Ele é o Deus que salva. Ele é o Deus que perdoa. É o Deus que nos ama. É o Deus que se fez carne e habitou entre nós para dar a cada um de nós a salvação. E essa é a tônica na pregação dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Coisa maravilhosa, né? Então, outra questão que nós já tocamos agora há pouco nesse assunto, mas voltamos aqui a reforçar. A pregação dirigida pelo Espírito Santo de Deus, ela tem como fundamento as Sagradas Escrituras. Não está afiada, ela não se baseia naquelas, assim diz o Senhor, porque essa revelação, porque o profeta está lá, porque aquele homem lá, porque aquela mulher não sei das quantas. Não, a pregação dirigida pelo Espírito Santo, ela tem como fundamento a revelação bíblica, onde Jesus Cristo é o centro, e é o Espírito Santo que nos move para isso. É algo extraordinário. Nós, ouvintes, não aguentamos muito mais do que 20 minutos ouvindo alguém falar. O sujeito tem que ser muito bom para que você possa ir para os 30 minutos, 40 e até 1 hora. Tem que ser muito bom. Um sujeito sentadinho numa cadeira, falando para vocês, com pouca gesticulação. É complicado. Eu não vou judiar de vocês a ponto de 1 hora falando aqui. Sabem por quê? Porque quando eu olho para esse texto, eu fico pensando, e eu poderia ter feito isso, e podemos, depois dessa palavra, talvez cronometrar isso. Quanto tempo será que durou esse sermão de Pedro? Quanto tempo? 3 minutos de leitura? Será que foi? Foram 3 minutos de leitura no início aqui? Acho que mais ou menos 3, 4 minutinhos. Vamos dar 5 minutos para ser bem exagerado. 5 minutos lendo o sermão de Pedro. Um sermão de 5 minutos. Sermão de 5 minutos, você que acompanha aí no canal.
A pregação dirigida pelo Espírito Santo de Deus é uma pregação que não precisa de blá 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 de enrolação. É uma pregação assertiva, objetiva. É uma pregação que provém das Sagradas Escrituras, que anuncia Cristo. É uma pregação maravilhosa, porque é o Espírito Santo que dirige. E em 5 minutos Pedro fez tudo isso. Exaltou a Cristo, teve a palavra como fundamento. Em 5 minutos ele falou: por que vocês estão perplexos, como se de nós, né? Ele se colocou numa posição de submissão. Em 5 minutos ele fez essas 3 coisas. E mais, em 5 minutos deu tempo de Pedro dizer: arrependam-se dos seus pecados. Arrependam-se. Entreguem os seus corações a Jesus. Este Jesus, e olha a ousadia da pregação dele, porque não é dele, é do Espírito. Este Jesus que vocês mataram, ele está disposto a perdoá-los, porque vocês fizeram por ignorância. Por ignorância. Então se arrependam dos seus pecados, abram os seus corações. E este mesmo Cristo a quem vocês crucificaram, preferindo colocá-lo numa cruz e soltar um assassino. Vocês viram ali no texto ali que ele falou, né? Em 5 minutos vocês preferiram soltar um bandido, soltar um assassino e crucificar a Cristo Jesus. Mas este Jesus a quem vocês crucificaram oferece perdão a vocês. Uma segunda chance para vocês recomeçarem. Este mesmo Jesus quer vocês como filhos e filhas. Quer que vocês sejam herdeiros destas promessas maravilhosas. Em 5 minutos ele fez isso. 5 minutos. Não é mesmo? Então Pedro não apenas trouxe aquele sermão de descer a lenha nos outros, né? Seus pecadores, olha aí vocês, mataram a Jesus, crucificaram Jesus numa cruz, colocaram uma coroa de espinhos sobre ele, ele sangrou por vocês, seus insensíveis, seus indiferentes. Mas ele, como outro ponto do sermão dirigido pelo Espírito Santo de Deus, apesar de confrontar o pecado, porque assim é o sermão dirigido pelo Espírito Santo de Deus, ele não passa a mão na cabeça, ele confronta o pecado, mas ele o faz dando uma oportunidade de se arrepender. Isso é maravilhoso. Esta chance que a pregação oferece para o ouvinte, esta chance que nos é dada todos os domingos e todas as vezes na nossa casa, no culto doméstico, no teu culto particular, quando você abre a palavra de Deus e você lê as Sagradas Escrituras, é mais uma vez a chance dos céus atingindo em cheio o teu coração, a tua mente, a tua vida, e dizendo: filho, filha, se arrependa e creia que eu te perdoei, que eu dei a minha vida por você e que eu sangrei na cruz para que você pudesse receber o perdão dos seus pecados. Não é maravilhoso isso? É maravilhoso, pregação dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Olha o que Pedro fez em 5 minutos, amados. Em 5 minutos. E aí nós ficamos surpresos, perplexos, obviamente pela cura que o Senhor derrama. Eu creio neste Deus que oferece cura para as pessoas. Eu creio num Deus que tem poder sobre o câncer, que tem poder sobre doenças e enfermidades que os médicos já declararam não tem mais jeito. Eu creio no poder desse Deus, eu creio. Mas as pessoas estão muito apegadas a isto e se esquecem de abrir os seus corações para a mensagem que vem do Espírito Santo quando nós abrimos as Sagradas Escrituras. Por isso, antes de ler a Bíblia, nós sempre oramos primeiro, pedindo a direção, o poder, que a instrumentalidade do Espírito Santo venha sobre nós. Porque é Ele que dirige tudo isso. E nós começamos a ler um pouquinho do capítulo 4, não é mesmo? E a pregação dirigida pelo Espírito Santo, ela, ao mesmo tempo em que impacta muitos corações e transforma vidas,
ela também levanta opositores. Não pense que vai ser uma pregação de tudo será as mil maravilhas, porque não. Satanás não se alegra quando um jovem, uma jovem, como eu, como você, como nós, ou qualquer outra faixa etária que você se encontra, anuncia Cristo, ele não se alegra. Ele vai se levantar. Ele vai bater. Ele vem para prender. Ele vem para calar. Ele vem para destituir você desta sua condição de luz, de sal do Senhor Jesus. E aqueles homens foram presos. Passaram a noite no Chilindró por pregar a palavra de Deus. Que injustiça! Que injustiça! Presos por falarem a verdade. Presos por pregarem a verdade. Porque este é o mundo que nós vivemos. Este é o mundo que nós vivemos. Muitos estão soltos por propagarem mentiras, enquanto outros estão sendo calados por falarem a verdade. Que tragédia! Isso não é de hoje. Nós vemos isso acontecendo com os apóstolos, com os servos do Senhor. E agora, para concluir a nossa palavra, versículo 4 do capítulo 4. Olhem, meus amados. Perceba, note, observe. Que versículo que encheu meu coração de alegria. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram. Chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. Sermão de 5 minutos, 5.000 conversões. Bendito seja o nome do Senhor. Pregação dirigida pelo Espírito. Essa deve ser a nossa petição. Espírito Santo, vem sobre o pastor, Espírito Santo, que ele pregue 5 minutos e enche a igreja. Não. A minha oração é que venha sobre nós. Pedro não fez curso de teologia, mas esteve aos pés de Cristo. Pedro não frequentou uma faculdade, uma academia, mas ele era um homem cheio do Espírito Santo. Então por que você vai se colocar com esse seu sentimento de inferioridade? Não é o seu caso que está aqui, mas talvez quem esteja nos acompanhando. Deus nos chama para desfrutarmos desta obra maravilhosa, em submissão, tendo a palavra como fundamento, Jesus Cristo a centralidade, porque Ele é a verdade, dispostos a correr riscos e a enfrentar perigos por isto. Porque bem-aventurado é, de fato, aquele que se coloca à disposição do Senhor, não importam as circunstâncias. Não é bom a gente pregar assim em 5 minutos e de repente começa a pipocar de gente. Nossa, que bênção! Mas não se trata do número em si. Se trata de corações transformados. O primeiro sermão de Pedro durou em 5 minutos também. E 3.000 se converteram. Este é o segundo sermão de Pedro. 5 minutos também. E 5.000 se converteram. Deixa Deus te usar do jeitinho que você é. Se Ele usou um pescador como Pedro, se Ele usou a mim, pecador, pode usar qualquer um de vocês. Pode usar você que está aí, acompanhando no canal. Deus nos abençoe, Deus nos guarde e Deus nos dê esta intrepidez, coragem para anunciarmos o seu evangelho dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Amém?